A gente veio falar antes de tudo, né, pessoal? Vamos falar agora de categorização dos produtos. Falar um pouco mais desse gerenciamento aí. O primeiro ponto fala legal, a gente está falando de estoque, de entrada, saída e tal, tal, tal. Mas e a identificação do produto? O que, que é isso? Essa é uma dúvida que, assim, é fenomenal para a gente falar a respeito, é, porque ela envolve diretamente o seu dia a dia de trabalho, principalmente no que tange ao que você usa para vender e no que tange ali a sua entrada, tá? Então, quando você vai trabalhar com um produto, você tem a definição, né? Você abre o seu negócio, tem a definição dos seus produtos ali. Você, claro, vai começar a codificar os produtos. É essa codificação, pessoal, que a receita, né, que a entidade vai usar para poder enxergar o que o produto é para você. Não é o nome, não. Eu vou, sei lá, tenho ali uma mochila, um celular, um tênis, eu tenho ali um carro. Não é esse nome que ela usa o código. Então, se eu cadastrei ali a mochila com código A, aquela mochila ela vai trabalhar ali com aquele código interno meu e sempre que eu utilizar para trabalhar os meus documentos fiscais, ele será considerado como A, tá? E nesse momento você está criando uma condição de código próprio da empresa. Se eu peguei a mochila e falei que é código A, opa, o código próprio meu código interno é A para aquela mochila, tá? Então a definição do próprio código interno é isso, você utilizar o seu código para poder definir o que é o produto para você. A definição do produto é o código, não é o nome. Estou falando isso bem porque vários clientes têm essa dúvida, né? O cliente fala, e se eu mudar o nome? Sem problema, tá? Não descaracterizando o produto, né? E tudo dando essa confusão, mas sempre pensa no código aí. Nós também temos a condição de trabalhar com o código do fornecedor. Esse código é aquele código que vem identificado, né, até então na própria nota do fornecedor. Quando você pega lá e pega a nota do fornecedor, ele fez a mesma coisa, ele pode ter utilizado o código próprio ou o código fornecedor dele, e ele manda para você essa nota. E esse código, pessoal, é dele. Ele criou sem problema e tem vários clientes que utilizam isso aí. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, de um cliente nosso que utiliza isso aí, quando é que pode utilizar, que eu acho interessante, né, Vinícius? E vai ser legal também. Nós também temos a definição do próprio código de barras. Esse é legal também. Pessoal, existe inclusive uma legislação que fala, se ele existir no produto, ele deve ser identificado na nota, tá? Então, por favor, tem muita gente deixando isso passar batido aí. E, claro, o governo hoje ainda não tem cobrado, mas a gente viu. Mesmo caso, né, desse caso e tal. Então, ele está de olho. Ele pode fazer ali uma vista grossa. Mas até quando e até quando vai arriscar? E principalmente, eu estou todo certo. Às vezes por causa de uma coisa boba, igual vamos dizer assim, boba entre aspas, desculpa, do código barra, porque é um lançamento de dado ali simples, né? Que por muitas vezes o sistema ajuda você aí no dia a dia. Você não tem você tem uma chamada de uma entidade para dentro da sua empresa para poder, como eu disse, tomar seu tempo, verificar documento, vai tomar tempo do contador, chegar no final e falar, tá tudo ok, mas ainda assim vai te gerar um pouquinho de tempo aí, tá? A gente tem alguns padrões aí hoje. Só Oi? um complemento aí, Roberto, né, sobre o código de barras, né? Você comentou que quando tem no produto, na embalagem, é obrigatório informar na nota fiscal eletrônica, tá? E é obrigatório informar também para as empresas do Simples Nacional no arquivo do Sintegra ou para as Ah, empresas débito e crédito no arquivo do SPED fiscal. boa. Então, é meio que uma sequência, é um ciclo. Vem a nota e depois a escrituração. Seja Simples Nacional se integra, seja débito e crédito e SPED fiscal. E aí é importante também falar um pouquinho sobre essa origem desse código de barra. É eu que crio ou eu Boa. dependo de algum órgão, de alguma outra situação? Eduardo, explica para o pessoal aí como é que funciona. O código de barra, né, Vinícius, ele precisa ser registrado numa entidade, né? Aqui no Brasil a gente tem o GS1, né, Brasil. Então, você dá a entrada no pedido, né, protocola, e a essa entidade vai gerar o código de barra que vai identificar o seu produto, tá? Então, eu não posso lá ir ali aleatoriamente e definir, meu código de barra vai ser 7, 8, 9, 2, 5, 4, não, né? Ele vai ser gerado conforme essa entidade. Então, precisa passar por um processo ali de identificação, né? E tem um certo custo, né? Mas o valor compensa depois no processo da cadeia aí, tudo fica mais fácil com o código de barras, como a gente vai ver aí para frente. Pessoal, quando a gente fala de, né, ter que depender de um órgão chamado GS1 Brasil, para poder criar esse código de barra e vincular, né, ao produto, à embalagem, nós estamos falando que é um código de barras que o governo exige uma padronização, até porque ele pode até ser exportado.
E também ele é um código de barra para comercialização, que fique claro isso. Porque nada impede da empresa criar outros códigos de barra para fins de gestão, de facilitar a leitura de algum dado, de localizar e etc. Eu posso fazer uma tag com um código de barra, sei lá, com 3 dígitos, 4 dígitos, e pregar numa roupa. A roupa pode até ter o código de barra dela para comercialização, mas eu posso ter um outro para alguma outra identificação para fins de gestão do estoque. Então, só para não fazer confusão, né? Nesse sentido. É importante, né, Vinícius, que hoje o código de barras, ele, né, segue o padrão GTIM, que é um identificador global, né? Então, cada país ele tem um prefixo ali que identifica a origem daquele produto, né? Onde que ele foi produzido. Então, esse código de barras hoje é uma identificação global do produto. Tem bastante informação, são poucos dígitos ali, mas tem bastante informação que identifica origem, classificação, categoria e assim por diante. Praticamente todo supermercado, né, todos os produtos dentro do supermercado têm código de barra. Se a gente quiser ter exemplos, né? O Roberto comentou papelaria, também tem muitos, né? Agora, o Roberto me fez lembrar uma situação que a gente implanta também esse sistema há muito tempo, o Paulo também aí acompanha. Quando a gente vai falar de estoque, né, o cliente vem e pergunta: ah, mas eu sou obrigado a usar o código do fornecedor, né? Na hora que eu vou fazer meu cadastro no sistema dos meus produtos, eu tenho que respeitar o código que veio lá da indústria, de onde eu comprei. E a resposta é não. Que fique claro aí, turma, que vocês têm liberdade para criar tanto o seu código quanto a descrição do seu produto. É você, empresa, que define isso. Você pode até ter no sistema outras opções de lançamento. Se a gente for falar no nosso programa hoje, né, que os nossos clientes utilizam, a gente tem o código interno, a gente tem o campo lá do EAN, igual o Eduardo colocou, né, o código de barras. A gente tem também a opção de lançar o que a gente chama de código auxiliar, que é justamente a opção do código do fornecedor. Então, veja que, às vezes, no mesmo cadastro de um único produto, eu posso ter 3 códigos. O interno, eu tenho o código do fornecedor e eu tenho ainda o código de barras. O que é importante deixar claro é que, na hora de emitir a nota fiscal eletrônica, essa nota depois vai para o Sintegra, vai para o SPED, tem que ser definido um desses códigos. E aí, ele normalmente é o código interno, que pode ser diferente ou igual ao de barras, ou também a questão do fornecedor. E aí vem uma definição, aí beleza, né? Aí vem. Por que a gente está falando dessa questão dos códigos, pessoal? Como eu disse, é ele que identifica o que é o produto. Pensa lá o fisco. Ah, o Roberto foi lá e comprou uns produtos e agora está vendendo os produtos. Como é que ele identifica isso? Eu estou comprando, sei lá, carne de boi, estou vendendo carne de frango e o estoque é esse? Não, vamos entender um pouquinho o que é essa referência, tá? Da entrada para o fisco. Quando você vai trabalhar com seu produto, você define, eu vou utilizar o meu código próprio, ou você, em alguns casos, vai trabalhar com o código do fornecedor, que é aquele código que vem na NF, na nota fiscal. Geralmente, todo mundo trabalha com código próprio. Como eu disse, eu estou aqui com a minha mochila, ela é o código 1. Vou aqui, vamos pensar na papelaria, vou cadastrar minha caneta, é código 2. Caneta Bic azul, código 2. Caneta Bic vermelha, código 3, por aí vai. Ou caneta Bic A1, caneta, sei lá, de pena A3 e por aí vai. Essa é a definição do código próprio. Mas quando você faz isso, você tem que se atentar que a nota fiscal do fornecedor não vem com essa codificação. A gente falou aí alguns slides atrás. Ela vem com o código lá dele, é o código que ele definiu para ele e que ele está utilizando. Então, nessa entrada, você deve fazer uma transformação, uma conversão desse código, identificando que veio lá do fornecedor essa mesma mochila de código A com o código XYZ. Beleza, quando eu entrar com esse produto, você não vai entrar com XYZ, você vai entrar ele como código A. É aquilo, origem e destino. Você entrou com código A e quando tiver que gerar o seu documento fiscal, também vai sair com código A. Esse geralmente é a prática normal, a prática que todo mundo usa, até porque, pensa bem, se você tiver mais de um fornecedor para esse produto, você vai ter uma mochila com XYZ e a mesma mochila vai vir lá do outro fornecedor com 1, 2, 3. E no final, você vai converter isso tudo para o código A. Você não vai entrar com XYZ, com 1, 2, 3 e vender como A.
Tá? Então, quando se define o código próprio aí como padrão, você trabalha e deve definir um código único, seja ele para entrada ou seja ele para saída. E na entrada, claro, isso exige aí uma questão de conversão, de entender o que ele é produto e trazer ele para dentro aí do seu estoque, tá? Algumas empresas também trabalham com o código do fornecedor, que é o código da nota fiscal. Aí você me falou, ai, Roberto, beleza, mas você acabou de falar que se eu trabalho com outros fornecedores e tal, vou ter, né, o mesmo produto com códigos distintos. Beleza, mas existem empresas que trabalham simplesmente com um fornecedor. Vou dar um exemplo, vamos falar, né, do pessoal que a gente atende, que é o pessoal da Samsung, né, junto aqui das assistências, inclusive aqui em Belo Horizonte. Eles trabalham total e diretamente só com os produtos da Samsung. Então a Samsung, ela codificou todos os produtos dela, eles são totalmente separados e totalmente definidos. E aí, quando há a entrada, eles entram com aquele código e quando o pessoal vai fazer a venda, saem com o mesmo código. Então eles conseguem fazer esse tratamento de uma forma direta, por quê? Porque é um só. Eles não têm o mesmo produto entrando de formas diferentes. Então, esse pessoal, né? Tem um pessoal que trabalha com a gente há bastante tempo, legal aí, na verdade, são parceiros nossos, vamos dizer assim. Então, vocês têm que entender isso. Quando eu trabalho com o meu código, eu tenho que pensar não é só na minha venda, estou colocando ele ali porque eu vou gerar na nota. Não, eu tenho que pensar também nessa entrada, tá? É interessante até outro exemplo, né, o Eduardo tinha comentado isso com a gente, de franquia, né? A questão da Cacau Show. A Cacau Show vai ter uma entrada só da indústria, Boa. da fabricante. Diferente de uma padaria que você vai ter, né, Sonho de Valsa, Ouro Branco, né? Aí vem várias Não é exclusivo. opções dentro do mix. É. Então, quem trabalha com franquia, normalmente pode trabalhar com código de fornecedor, sim, porque só compra, né? Só tem entrada de um único fornecedor. E até uma forma, né, Vinícius, de otimizar o processo, né? Em toda a cadeia de produção. Então, a própria franquia lá em cima, ela já estabelece essas situações, né? Para facilitar né, no ponto final ali de venda, né? E aqui a gente tem algumas sugestões, né, de categorias aí para os produtos. Você pode trabalhar com a questão, né, de preço, você pode trabalhar com a questão de data de aquisição, vencimento, que aí tem mais essa questão, né, do controle de lote ali. Algumas pessoas trabalham com isso, principalmente com relação a, por exemplo, medicamento. Medicamento tem data de vencimento, então deve se tratar. Principalmente essa área médica, né? Ela realmente tem alguns prazos aí que não podem passar, e principalmente a área alimentícia, né? A gente tem muito produto aí perecível, né, de baixo prazo, então tem esse controle também. Tem a questão de modelo, cor e numeração. Quando a gente fala de grade, geralmente tem a ver com camisas, né, vestuário e todos esses detalhes. Esse também são outras, né, questões de categorias. Nós temos os tipos, a gente falou isso um pouquinho lá atrás, mas olha só, você tem a questão de revenda, você tem a questão de produto acabado, você tem a própria questão da matéria-prima, aí por aí vai, você tem insumos, produtos, por aí vai. Tem as categorizações também por tipo. Você também tem, aí é bem legal, o trabalho da unidade de medida. Essa a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas meu produto eu trabalho no quilo, meu produto eu trabalho no litro, meu produto eu trabalho no metro. Então, uma vez que você tem essa definição, né, e essa condição definida no produto, é aquilo ali que você vai trabalhar, é claro também, pensar nisso na entrada, a gente fala um pouquinho mais para frente, mas pensar nisso na entrada também. Tá? É que fique Essa claro, né, essas sugestões, Roberto, de categorias, né, elas são para facilitar a gestão, a organização, né, e o leve trás, o uso do estoque. é, Então, eu posso determinar em algum lugar que eu vou ter ali uma categorização, uma organização de preços. organização. Mais em cima é mais caro, embaixo é mais barato. A questão do lote, a gente vê muito de produto perecível, né? Principalmente aí nos supermercados, etc. Eu posso separar também, ó, no meu estoque, na sala A eu tenho produto de revenda, na sala B eu tenho de matéria-prima. Porque por algum motivo eu não posso misturar. Talvez os insumos não podem misturar com a matéria, com o produto acabado. Pode ter algum tipo de danificação e etc. As próprias unidades de medida, questão de embalagem, questão aí, né, nós falamos aí de quilo, litro, metro, mas eu vou colocar onde? É num saco, numa caixa e etc. Cara, e você tocou num ponto tão interessante que o pessoal, às vezes, a gente comentou, né, aqui agora uns slides atrás, referente dessa, eu estou comprando aqui materiais. Se o pessoal faz isso, alguns materiais são para uso aqui,
eles usam, né, em garantia, né? E alguns são para venda. E lá, claro, há separação e tudo, mas a gente viu isso em alguns clientes também. O pessoal chega, tô comprando esse separado e tudo, e depois coloca tudo junto. Aí, pessoal, o controle fura, né? Porque, preciso contar isso aqui. Você vai lembrar, você vai ficar com isso anotando, disso que tá tudo aqui, vou contar, mas eu sei que esse aqui é uso, esse aqui é revenda. Não, até essa separação também tá ali o tipo, né? Que é revenda, usa, desculpa, não falei disso, mas também tomar cuidado com isso aí, tá? Eu acabei que eu pulei a parte da grade, né? Normalmente a moda usa muito isso, né? A questão da cor, Ah, do tamanho, né? E hoje, né, a maioria dos softwares que gerenciam estoque tem essa funcionalidade de você montar a grade, né? O eixo X e Y. No estoque funciona muito bem, mas quando vai para a parte fiscal é um desastre. Por quê? Quando vai para a parte fiscal, no sistema a gente tem cadastrado só um produto. É Coca-Cola ou camisa polo. E aí, dentro da configuração do programa, você monta, né, o eixo X e Y, com cor e com tamanho. Mas na hora que vai para a nota, o que acontece? Você tem o mesmo produto com vários preços, não só sendo vendido na nota fiscal eletrônica, mas depois escriturados na saída do Sintegra ou do SPED fiscal. Então, nós aqui da Mentalistas, normalmente, quando a gente implanta, né, um sistema num cliente, nessa parte de estoque, esse módulo de estoque, a gente orienta a fracionar, a cadastrar produto por produto. Exemplo, produto A, camisa polo branca M. Produto B, camisa polo branco GG. Produto Z, camisa polo preta P. E por aí vai. Para justamente você ter o controle, sim, da gestão, em termos da grade, da cor, está no cadastro, mas quando for sair para a parte fiscal, sair corretamente. Até porque, mais para frente, o Roberto vai passar uma tal de curva ABC, e aí, com essas informações, a gente consegue casar a informação comercial com tributária, gerando aí outras possibilidades de vender melhor, ações de marketing, etc. E é interessante, Vinícius, aí você citou a Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela trabalha os tamanhos como produtos diferentes. Cada produto de Coca tem um código de barra diferente. Então, o código de barra da lata 290 ml não é igual ao código de barras da 355, que não é igual da PET 600, da de 1 litro, da de 1,5 litro, da de 2, da edição de Natal e assim por diante. Eles tratam sempre como um produto diferente, porque fiscalmente é diferente, tá? Então, esse controle de tamanho aí, alguns softwares vão para essa linha de grade, que na parte de gestão, né, realmente otimiza tempo, mas aí na hora que vai fazer a integração com o fiscal ou com nessa parte contábil, começa a esbarrar em alguns problemas. já começa a bagunça na entrada. Nossa. Deus, dá não. E a gente vem falando, né? O Lourenço até tocou nesse detalhe aí, né? Da referência de 290 ml, 350 ml, mas vamos falar um pouquinho aqui da unidade. A gente falou ali no final quilo, litro, né? Falou aqui da grade, o Vinícius comentou da grade, que é um ponto que controla bastante, mas tem um ponto que acaba pegando no estoque, pessoal, que é a questão da própria unidade. Do mesmo jeito que você tem ali a sua mochila com código A, e que ela vem do fornecedor com XYZ, vem com 1, 2, 3, você também pode ter a referência da unidade. Olha uma referência fácil. Beleza, eu vendo a caneta Bic azul. Eu vendo ela na unidade. Mas quando eu compro do meu fornecedor, eu compro a caixa. Então, quando a gente fala a respeito dessa questão da unidade, você tem que entender que existe um conceito diferente da unidade de inventário, né, que é aquela unidade que é referente ao armazenamento, à minha gestão. O meu produto, eu trabalho com a mochila, eu trabalho com ela na unidade. Essa é a minha unidade de inventário. Mas essa mochila, vamos dizer que ali eu sei lá, eu embale ela num saco ali bonitinho com a fita. Ela é como se fosse um presente, uma mochila diferenciada, uma bolsa diferenciada, onde eu coloco ela numa caixa também. E quando eu vou trabalhar numa venda, numa unidade comercial, eu saio com ela com uma caixinha, com um pacote.
Então, existe essa diferença da unidade de armazenamento para essa unidade comercial. E quando se fala em unidade comercial, ainda tem a referência de compra e venda. Ah, o meu fornecedor, quando me manda, ele manda unidade. E quando a gente fala unidade, todo mundo pensa na cabeça, né? Não é legal unidade, unidade. Gente, mas olha só para vocês entenderem para o fisco a diferença. O N é diferente de um ND, é diferente de unidade, é diferente de um N ponto, é diferente de um NID. Então, só para vocês terem uma ideia, essas diferenças de unidade, elas pegam sim, tá, para o fisco. Por isso que tem essa condição, inclusive, da unidade de inventário, que é a unidade que você faz o controle. Né? Por mais que você trabalhe ali, né, com esse detalhe comercial da sua unidade, tem a separação também. Então, essa própria conversão da unidade, ela quando vem do fornecedor, né, é interessante sim. Ah, eu, né, vou trabalhar, ela veio com aquela unidade tal, mas no final ela tem que se transformar na minha mesma unidade. Se eu comprei a caneta Bic, trabalho com ela na unidade, na caixa vem quantas geralmente? 50? Então, beleza, quando eu der a entrada, eu vou entrar com 50 unidades. Nós pegamos a entrada e tivemos a entrada de muitos clientes que trabalham com software e com estoque todo furado, tudo. Quando foi ver, na verdade, não tinha essa conversão direito. Simplesmente ele entrava e chegava dentro do estoque. Veio lá na nota, né, uma caixa, ele entrava como um e seguia. Totalmente errado, né? A gente viu isso muito, né, Lawrence, né? A gente acaba acompanhando esse detalhe de estoque, né? De unidade, tudo junto dos clientes, né? Principalmente em cima do sistema, né? E a gente acaba acompanhando essa dor, né? Esse sofrimento aí um pouquinho dos clientes, né? É importante, eu vou até brincar aqui, vamos imaginar que, sei lá, eu tenho uma empresa que eu revendo castanha de caju. Então, eu vou comprar comprei tonelada de castanha de caju. Vou gerenciar como quilo, mas vou vender gramas. Então, na minha operação de compra, eu tenho que converter as toneladas para quilo, e na hora que eu vender as gramas também, eu também tenho que converter as gramas para quilo correspondente, porque a minha unidade de inventário de gestão eu vou gerenciar como quilo. Na hora de eu informar para o fisco, eu vou informar, meu saldo é X quilos, né? Então, nas três pontas, você pode ter a necessidade aí de fazer conversão. Então, é interessante estar atento aí a essas situações. Acho que o Roberto já implantou em cliente nosso dessa área de castanha de caju aí, o pessoal vendia na unidade, hein, Eduardo? Ficava Mas, catando lá igual feijãozinho, viu? A pessoa coloca na unidade número 1, coloca 2. mas se for a unidade de uma embalagem, e mesmo assim, né, aquela embalagem possuir meio quilo, dá para ser feito também, Vinícius. Talvez trabalhar na descrição, né? Alguma coisa assim. A gente tem ajudado aí alguns clientes realmente nesse Só não ponto. pode deixar de fazer a conversão. Fazendo a conversão Isso. dá certo. E que é o mais importante que o quê? O mercado hoje, geralmente, o que é? A pessoa coloca uma unidade, aquela unidade que ela trabalha ali para compra, venda e inventário, né? Geralmente é uma unidade padrão, né? Se puder Todo mundo usa. centralizar, é o ideal, né, Roberto? Que é o que usa. Mas é só lembrar que o fornecedor às vezes não usa a mesma unidade, não. Então, na hora que entrar, do mesmo jeito que o produto é convertido, trabalha também essa conversão aí do fornecedor, né? Para que entre correto no seu estoque. Tá? Essa parte aí realmente não dá para deixar passar, não, porque aquilo deixou automatizado ali, tem que acompanhar, mas tem que acompanhar bem firme, principalmente nessa entrada. Por mais que você fale, legal, tô trabalhando tudo igual. Seu fornecedor não trabalha. Pode até trabalhar, mas a maioria das vezes não trabalha. Um outro ponto legal, o Vinícius até comentou, né, um pouquinho antes, é a questão da localização, pessoal. Essa localização, ela ajuda muito na organização, principalmente para as pessoas que categorizam os produtos, né? Isso aí é muito pela categorização e principalmente para a gestão, tá? Quando você tem ali a questão do código interno, principalmente, né? Você pode trabalhar nesse código interno, inclusive, trabalhando essa definição do produto com essa massa, por exemplo, sei lá, utilizar A para alguma coisa ou B para alguma coisa, mas essa aí, pelo que eu me lembro, né, Vinícius, você até acompanhou um cliente mais de perto, esse eu até, né, escapei um pouquinho assim, porque na verdade eu estava com um outro cliente, você acabou pegando, né, um que mexe com essa questão de localização, né? Sim, sim. É um centro de distribuição, é um CD. É engraçado que desde o início, lá em 2010, que a gente começou não só com software, mas dar, né, os cursos de nota fiscal eletrônica, é um exemplo padrão que eu gosto de dar, tanto nos cursos, nos treinamentos, e a gente implementou isso nesse centro de distribuição.
que foi justamente o básico. O produto vai ter uma numeração, exemplo 10, e nós vamos geograficamente identificar por letra. O produto vai ficar o código 10ABCD. Reparem nessa foto, essa foto é linda desse centro de distribuição. Então, nós vamos ter lá galpão A, ou corredor A, por exemplo, estante B, prateleira C e ainda a gaveta D. Então, dependendo do volume de produtos que você trabalha, não precisa ser um centro de distribuição, que aí nós estamos falando de muitos, né, produtos, mas nós temos um cliente aí que trabalha com peças, por exemplo, de trator, na faixa de 3 a 4 mil itens dentro de uma loja. Então, dependendo da situação, precisa sim identificar onde está salvo, né, onde está armazenado esses produtos para facilitar a gestão. Precisei de pegar já para entregar para o cliente para vender, ou para poder dar sequência no processo de industrialização. Então, essa localização ela é interessante e o código interno pode ajudar muito as empresas nesse sentido. Então, pessoal, essa parte da identificação e categorização dos produtos, façam isso para questão de gestão. É um controle que realmente vocês têm e eu acho que, inclusive, a opinião minha, devem utilizar para ter realmente aí na mão a questão da informação. Como o Vinícius disse, imagina o cliente chegar, te pedir um produto, você se falar, pera aí que eu vou olhar. Você vai gastar 10 minutos para fazer um produto, todos aqueles outros que chegaram, já chegaram e foram embora esperando, e esse cliente, se ele esperar ainda, né, beleza, você vai conseguir vender. Se ele não esperar, ele vai embora. Então, identifica, sim, categoriza os produtos, vale a pena, né, para quem realmente tem uma gama aí, várias pessoas conseguem, às vezes, dentro ali do estabelecimento, não ter essa necessidade, apesar que, mesmo não querendo, ela acaba categorizando. Vou falar um simples, um bar ali, ele separa, ele tem ali a área de bala, a área de chiclete, né, tem ali no freezer está separada a cerveja, então, por mais falar, não identifica, não tá ABC, não, mas você separou. Então, você já deu uma categorizada, você já deu uma identificada ali, então façam isso, é interessante sim ter essa amarração. Opa, e aí vamos parar para mais dúvidas. E aí? Deixa eu pegar aqui, Roberto. Tem? Tem aqui, ó, Gabriel Senra. Uhum. Essa vai para você, Veloso. Nosso especialista aí da nota fiscal, né, de importação, de exportação, Opa! né, essas Vamos lá. operações são mais complexas, você já está habituado aí, né, com despacho aduaneiro, né, com DI, declaração de importação. Vamos lá, pergunta do Legais. Gabriel. Eu vendo para fora do país e quando vou emitir a nota fiscal eletrônica tem um campo chamado unidade tributável. O que seria ele? Aí Boa. depois ele faz mais uma pergunta. Qual a diferença da unidade de inventário e comercial? Então são duas Ah, perguntinhas, Veloso. beleza. Então a primeira, o que seria a unidade tributável nesse processo dele fazer a operação para o exterior, né, vender para fora do país? Legal, legal. Essa, inclusive, bate muito no suporte. Aí o Paulo, né, e o Luiz estão até acompanhando a gente aí, eles acabam tendo também, né? Mas vocês podem perceber que nos documentos fiscais, na verdade, para quem acaba pegando mais, talvez o XML, às vezes ali na condição da impressão não tem, ou visualmente não tem, mas por trás ali do documento, pessoal, existem vários campos que são, entre aspas, duplicados. Você tem quantidade, você tem um EAN, você tem valor, você tem unidade num formato comercial e você tem a unidade chamada tributável. Quando você não vê, e geralmente você não vê, dependendo do seu sistema, é porque o nosso sistema já está padronizado para que os dois sejam iguais. Mas a unidade comercial é a unidade que você trata o seu negócio, é aquela unidade que você vai fazer a venda do seu produto. Aquela unidade tributável ali é a unidade onde vai ocorrer o controle do fisco, por exemplo. Eu posso trabalhar, o Lourenço até comentou, né, das unidades, né, Lourenço, ali, eu posso trabalhar a unidade comercial de venda, sei lá, no quilo, mas esse controle tributável, por exemplo, ser tonelada. E pode ser, inclusive, um pouco mais diferente. A gente tem aí um cliente, um parceiro também, que a gente trabalha aí, que é de curso de idiomas, né, que é o Berlitz, e ele trabalha, né, com essa parte também, né, Lorenz? Onde ele, na verdade, dentro das unidades, tem essa separação. Ele, na verdade, acabou vendo isso aí também para a questão, por exemplo, de exportação, onde o fisco, principalmente na exportação, ele faz o controle dessas unidades. Ele deve depois migrar aí para os outros também, existe essa condição. Lembra que eu falei ali do N, do ND, o ND? Isso gera uma confusão.
com relação a códigos, isso tudo, inclusive, vai lá para o SPED, por exemplo, né, para os controles, isso é destacado no Sintegra, mas no SPED ele tem um controle maior, onde existe talvez um processo de padronização. A gente vê isso, e principalmente o controle, né, Lawrence? Quando a gente trata de exportação, na emissão do documento fiscal, no projeto da NFE tem uma lista de unidades de medidas permitidas nesse processo de exportação. Então, justamente para evitar esses tipos de UND, UNID, tem uma padronização. E conforme a classificação do produto, né, conforme a classificação do Mercosul ali do NCM, tem as unidades de medidas permitidas. Então, nessa situação que você citou, por exemplo, quando se trata de livro, publicações, é uma coisa até bem interessante, que, por exemplo, você compra um livro, né? Mas se eu for exportar o livro, eu sou obrigado a exportar em quilo. Esse foi um caso bem... A unidade de medida permitida para publicações é quilo e não unidade. Então, em situação de exportação, precisa ser verificado nessa tabelinha, encontra-se lá no Portal Nacional do Projeto NFE, pode ir lá em documentos, outros lá, diversos, vai ter lá essa tabelinha de unidades de medida. Então, em caso de exportação, precisa verificar a unidade de medida tributável que pode ser utilizada no momento da emissão do documento fiscal. Eduardo, então ajuda a resposta aqui para o Gabriel a segunda pergunta. Qual que é a diferença da unidade de inventário para a unidade comercial? Essa aí é aquela brincadeira que eu fiz com a castanha de caju, né, Vinícius? A unidade de inventário é a sua unidade de gestão, né, de armazenamento, e a que você vai informar no seu inventário final, lá no fim do ano, né, a sua referência para o governo, você vai trabalhar em quilo, né? Mas eu posso comprar em tonelada, porque eu vou comprar em grande quantidade, né? Então, nessa operação comercial de compra, vai ser entrada como tonelada, mas eu vou vender em grama, porque eu posso vender quilo, né? Ali, assim, né? Um cliente que consome mais, mas geralmente o meu cliente ali, ele compra 200, 300, 400 gramas ali, vamos imaginar numa operação aí, em um mercado, né? Por exemplo. Então, a unidade comercial você utiliza ali no momento né, da emissão do documento fiscal, mas aí na hora que isso entra para dentro do seu estoque depois, na hora de fazer o registro daquela operação, precisa haver uma conversão ali da unidade de medida. Boa. E é interessante também dizer, quando você faz a nota, que você tem essa separação, pessoal, é só lembrando, se você está tratando ali com uma unidade diferenciada, provavelmente ali a sua quantidade, né, e para o valor unitário, ele também vai ser referenciado de forma diferente, né? Por exemplo, eu vou vender o livro no quilo. Se eu trato ele comercialmente como unidade, beleza, vou vender 10 unidades e 1 quilo de livro. 1 quilo provavelmente vai ser o seu valor total. As 10 unidades, cada um vai ter o seu valor ali, representando no final, beleza, o mesmo valor nas duas linhas, vamos dizer que são duas linhas, tá? Então, essa separação, se ela ocorrer para esses casos, né, Gabriel, você até perguntou aí, então, existe essa diferenciação para controle mesmo, tá? Existem algumas atividades, alguns produtos que exigem a separação, isso vem lá de cima, tem alguns clientes que fazem, né, porque é de controle deles, mas a maioria geralmente tem esse tratamento, tá? Exportação principalmente, né, a gente tem acompanhado isso aí e provavelmente deve ir para os outros também. Aqui nós encerramos, Roberto. Pode dar sequência aí para Então, o vamos quarto lá, bloco. pessoal.